Como montar planejamento? Vamos lá. Primeiro, né, é o que vocês estão fazendo agora. Entender o que é a LGPD, a importância dela em seu negócio e o cenário que você está inserido, né. Segundo passo, romper barreiras, mudar a cultura organizacional, tá. Promover palestras, treinamentos na empresa, iniciando pela direção e depois para os colaboradores. Se não houver mudança de mentalidade, esquece, gente. O mundo está mudando, as coisas estão mudando. Então, se a direção se recusa a aceitar essas mudanças, não adianta nada querer implantar a LGPD, porque ela essencialmente é uma mudança de cultura, certo? Terceiro ponto, mapear os dados, tá? Onde que eles estão? Quem acessa? Tá? Qual é a base legal para ter esses dados? Ah, eles estão no computador do setor XYZ. Ok, mas um tempo atrás a secretária fez uma lista de aniversariantes, e está no computador dela uma planilhazinha em Excel com os dados de todos os funcionários ali, sua data de nascimento, seu e-mail. E está lá esquecido no computador dela. Isso é dados. Você tem que achar esses dados, né? E se quem tem não há necessidade, tem que retirar de lá. Então é necessário fazer esse mapeamento, descobrir dentro da sua organização onde é que estão esses dados, quem acessa e qual é a base legal para eles estarem lá. Quarto passo, centralizar os dados, eliminando os acessos injustificados. Então foi o que eu disse. Se quem tem o dado não tem necessidade de ter, elimina, tá? Elimina. E isso, por incrível que pareça, é muito comum em grandes empresas. Grandes empresas. Por quê? O funcionário começa lá embaixo, né? E aí ele tem um certo nível de acesso. Ele é promovido e recebe outro nível de acesso. Ele é promovido e recebe outro nível de acesso. Só que o pessoal que organiza isso, né, não está muito afim de refazer os acessos, eles só vão colocando mais níveis. E daqui a pouco esse funcionário está com 20 anos de casa, ele está numa posição de gerência, mas não tem necessidade dele ter um nível de acesso de quando ele começou. Então, mas ele foi acumulando. E daqui a pouco acontece o pior, né? Ele sai da empresa, é contratado um outro funcionário que recém entrou, e o pessoal que faz a distribuição dos acessos não está a fim de refazer e só troca o usuário. Daí aquele empregado que recém entrou, ele entra herdando aquele monte de nível de acesso, né? E a direção não sabe disso, né? RH não sabe disso, só vão saber quando acontece um problema. E esse problema qual vai ser? Empregados descontentes. Eles podem fazer baixar dados, né? Sai da empresa e larga isso na internet, causando um grave prejuízo. Então, tudo isso tem que ser pensado e eliminado esses riscos. Como isso? Centralizando os dados. Quem tem que ter acesso é aquele lugar, então fique somente naquele lugar. Quinto passo, né, assegurar a proteção dos dados pessoais. Não adianta você implantar LGPD e esquecer da segurança da informação. Não adianta nada. Tem que fazer um investimento também em segurança. Sexto passo, gerenciar os consentimentos, né? Base legal. Você tem aqueles dados ali, eles têm uma base legal, eu não sei nem o que é base legal. Chama o DPO, verifica, tem base legal. Ah, não tem, precisa de consentimento. Tá, e tem os consentimentos. Aí nós entramos em um outro problema que é o passivo. Muitas empresas têm um monte de dados guardados, antigos. Qual a razão de ter esses dados guardados?
você vai conseguir buscar consentimento de todos esses dados guardados, eles são realmente necessários? Tudo isso tem que ser analisado, né. 7º passo, contratar ou treinar um DPO, né. Você não vai conseguir manter esse sistema em funcionamento se não tiver esse responsável, até mesmo porque é uma exigência da lei, a lei exige isso, né, você tem que ter um DPO. 8º passo, revisar os contratos, é fundamental, principalmente na relação com terceiros, né, todos os contratos têm que ser revisados, com quem você mantém uma relação, o terceiro, ele está em compliance, ele está em conformidade, a LGPD estabelece responsabilidade solidária, nós vamos ver isso mais adiante, a responsabilidade é dos dois, não adianta você dizer: "Ah, está com a outra empresa", não, você precisa exigir a conformidade. 9º passo, exigir a adequação da LGPD, né, desses terceiros, com que você mantém esse contrato, né. 10º passo, abrir um canal de comunicação, né, tem que ter um canal de comunicação, não é o mesmo saque, tá gente, não é o mesmo saque. Esse canal de comunicação é específico entre o consumidor e o DPO, tá, ele serve para isso, que é para o consumidor perguntar que dados ele tem, onde é como é que está sendo tratado, e o DPO tem que dar uma resposta imediata, então tem que ter esse canal de comunicação para que o consumidor tenha garantido, né, a execução dos seus pedidos. Por fim, comprovar e gerenciar a sua própria conformidade. Como que se faz isso? Registrando tudo. Treinamentos têm que ser registrados, orientações têm que ser registradas. Se é uma grande empresa que trabalhe com acesso, tem que ter um sistema de gerenciamento de logs, né? Tudo tem que ser registrado para uma eventual auditoria, tá? E fundamental, as perguntas-chaves. Não esqueçam das perguntas-chaves. São duas. A primeira, é necessário o dado estar naquele local com aquela pessoa? Segundo, qual a base legal para que aqueles dados estejam lá? Mas o que é base legal? A base legal é o nome técnico dado para 10 itens que estão no artigo 7º da LGPD. Essa base legal é que vai permitir você tratar os dados pessoais. Você não precisa atender todos os 10 itens que compõem a base legal. Basta um, certo? É só um item. O que não pode acontecer é você realizar o tratamento de dados pessoais sem nenhuma base legal. Aí vai ter problema com certeza. Para saber isso, eu já falei, você vai precisar de um DPO que vai revisar esses procedimentos do seu negócio dentro da base legal, né? Ou então contratar uma assessoria jurídica experiente em LGPD. E como é que eu vou comprovar minha conformidade com a LGPD? Para comprovar a sua conformidade, você precisa documentar todas as suas ações e procedimentos de implementação para apresentá-las ao auditor quando solicitado, tá? Dessa forma, você terá instrumentos para comprovar que está agindo com o melhor de suas capacidades para estar em conformidade com a LGPD, tá? Documente tudo, né? Eu já disse, realização de palestras, treinamento, alteração do sistema de segurança, retirada de permissão, mudança de estrutura na coleta, no compartilhamento, registro e gerenciamento de consentimento, as eliminações de dados e por aí vai, tá? Essa atividade também deve ser orientada por um DPO. É somente o auditor que vai cobrar essa conformidade? Não, gente, definitivamente não, tá? A cobrança de conformidade por um auditor da ANPD ou do Ministério Público é o menor dos problemas. Quem vai pedir a conformidade e a empresa deve estar pronta para responder é o cliente ou a sua oportunidade. A empresa que você está louco para fazer um contrato que vai exigir essa conformidade. E também o seu cliente
vai começar a fazer perguntas, vai começar a mandar notificações, e se você não estiver em conformidade, é óbvio que ele vai gerar uma denúncia, tá. Importante destacar, dado pessoal, tá, dado pessoal não é um dado específico, tá, ele pode ser um conjunto de dados. Se esse conjunto de dados permite a identificação de uma pessoa, todo o conjunto passa a ser dado pessoal.